Oi, e aí? Você já está preparado? Está pronto para ouvir essa mensagem? Então deixa eu começar fazendo uma pergunta. Alguém já te parou alguma vez e te questionou? Ei, amigo, no que você acredita? Qual é o sentido dessa vida? Você tem algo para se apegar? Em que exatamente, você baseia a sua fé, a sua crença? Alguém já te fez essa pergunta? Acredito que sim. Mas há uma diferença muito grande entre acreditar e crer. Por que eu estou dizendo isso? Acreditar está muito relacionado a você dar crédito, se a gente for procurar o significado dessa palavra. Eu acredito que um remédio realmente possa me curar, porque ele tem componentes específicos para sarar determinada doença ou para sarar determinado sintoma que eu tenho. Eu acredito, por exemplo, na competência de algum profissional, porque eu sei que ele se formou naquilo, então acredito que ele possa executar ou fazer algo bom relacionado àquilo que ele se formou. Há muitas formas de você acreditar, mas quando eu falo de crer, isso está muito mais relacionado a algo religioso. O crer está relacionado a corpo, alma e espírito, e o crer está mais relacionado à fé. Você quer ver um exemplo? Quando o centurião de Cafarnaum, ali em Lucas 7, fica sabendo da presença de Jesus, ele manda que alguns dos seus servos vão se encontrar com ele, porque ele tem um dos seus servos doente, e ele estimava muito aquele seu servo, era basicamente como um amigo para ele. E ele, apesar de ser um oficial, alguém de um cargo muito importante, ele se preocupava com o povo, ele era uma pessoa preocupada com aqueles que trabalhavam para ele. Isso é muito bacana nessa história. Então ele pede para que aqueles servos vão até Jesus e peçam para que Jesus venha curar aquele servo. E quando Jesus se aproxima então daquele centurião, ele mesmo se pronuncia dizendo: Senhor, eu sei como é essa questão de estar sujeito a autoridades, pois eu mesmo tenho empregados que estão sempre à minha disposição e eu não me achei digno de ir ter contigo. Por isso, eu tenho certeza que se o Senhor disser uma palavra, se o Senhor disser que ele estará curado, ele vai estar curado, porque a tua palavra ela é suficiente. Entendeu a diferença da fé? Na verdade, a fé não é preciso você ver, é algo que está mais ligado a uma questão interna, algo que tem um fundamento muito mais profundo, uma raiz muito mais profunda. E tudo isso para chegarmos à conclusão de que as pessoas hoje, a maioria delas, elas acreditam, mas elas não creem. Acreditam nos seus argumentos, acreditam nos seus sentimentos, acreditam nos movimentos que estão em alta aí pela sociedade, que geram muita discussão, e muitas vezes a gente nem entra nessas discussões porque a gente se coloca na defensiva. Se eu entrar e der minha opinião, isso vai me prejudicar. E aí fica uma pergunta para nós: em que realmente acreditamos? E como estamos defendendo a nossa fé? E o texto de hoje, que nós nos baseamos para o nosso devocional, ele está lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, que diz: estejam prontos, estejam convictos de responder a qualquer um que vos perguntar a razão da esperança que há em vocês. E aí fica essa pergunta para nós: estamos de fato prontos, preparados? Porque quando cremos em algo, quando temos uma certeza, uma convicção de alguma coisa, nós lutamos por ela com unhas e dentes, certo? O crer, que está baseado numa fé que produz resultados, que possui raízes profundas, que tem fundamentos muito bem edificados, essa sim jamais será abalada por qualquer tipo de argumento que outras pessoas venham a utilizar. Mas infelizmente, esse tipo de fé, esse tipo de crença, são poucos os que possuem. Nossa sociedade, nossas igrejas, hoje, infelizmente, possuem uma crença bastante vulnerável, possuem doutrinas muito rasas, coisas muito superficiais, para defender uma fé tão necessária. E mais uma vez a palavra lá de Pedro
vem nos lembrar e resgatar esse trecho tão importante, que devemos estar prontos para responder qualquer um que nos perguntar. Que razão, que esperança é essa que você tem? No que você acredita? Lembra-se também daquela palavra de Oséias, no capítulo 4, que diz que o povo, ele perece pela falta de conhecimento. E quantos de nós hoje nós temos deixado de buscar conhecimento naquilo que realmente defendemos? Vamos muitas vezes pela opinião das pessoas, e opinião de pessoas que são conhecidas às vezes no meio artístico. Então, esse fulano falou, é isso mesmo, eu tô com ele. Então, se político tal tá dando tal discurso, eu concordo. Se o cantor gospel de não sei da onde, ele tá pregando a respeito disso, eu concordo. Mas não é assim que nós devemos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se conhece não só pelo ouvir sim, mas também pela confirmação nas Escrituras. E o quanto de tempo nós temos dedicado para conhecer aquilo em que cremos, para conhecer aquilo em que temos fé. A palavra de Deus também fala lá em Efésios 4, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Não podemos permitir mais que sejamos persuadidos, levados pela falta de conhecimento, pela ignorância. Ignorância, entenda aqui, é pela falta de conhecimento mesmo de algo ou de alguma coisa. Quando não temos tal conhecimento, somos ignorantes. Então não sejamos mais ignorantes. Não nos deixemos mais confundir por doutrinas falsas. A verdade, meu amigo e minha amiga, ela está relatada aqui no livro tão precioso chamado Bíblia. E muitas vezes nós distorcemos muitas coisas nesta verdade para satisfazer os nossos desejos. Algumas vezes distorcemos para nos sentir menos culpados. Tiramos coisas do contexto, não lemos adequadamente, não estudamos da forma que devemos estudar, e aquilo que de fato está escrito, usamos uma desculpa e falamos, não, veja, mas não é bem assim que está escrito, porque se nós formos analisar bem, não, o que está escrito, e muitas vezes de forma literal, é aquilo, não pode, não é para ser, não é para ser, se é pecado, é pecado. Se é certo, é certo. Se está errado, está errado. Não tem meio termo na palavra de Deus. Ou você é quente, ou você é frio. E para finalizar, quando dizemos que a verdade ela está na Bíblia e nada pode ser acrescentado ou tirado, lembre-se, em Apocalipse 22, isso está bem claro. Qualquer um que tirar ou acrescentar algo do livro desta profecia, também lhe será tirado parte na árvore da vida e na cidade santa. E sabe por que eu estou dizendo isso? Em países onde há muita perseguição de cristãos, a fé deles só aumenta e eles têm se aproximado cada vez mais de Deus. E nunca tem havido tanto conhecimento de sua palavra como num país perseguido. Enquanto nós aqui, vivendo nessa liberdade, nessa inércia, nessa apatia espiritual, nos esquecemos e nos afastamos cada vez mais de Deus, porque aparentemente está tudo bem, mas há uma luta espiritual, no mundo espiritual, que nós não enxergamos com esses olhos, mas que precisa ser batalhada com as armas corretas. Por isso, prepare-se e esteja sempre pronto para responder a qualquer um que te perguntar a razão da esperança que habita em você. Amém? Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe.